E esses eram os filhos de Jacó. Nós encontramos não só, mas nós encontramos também alguns clãs, alguns agrupamentos que eram, por assim dizer, maiores e mais complexos que famílias localizadas, mas menores que tribos. Então nós temos três características ou três agrupamentos. Nós temos quatro. Temos o povo de Israel, que constituía todas as tribos. Nós temos as tribos, 12. Tínhamos os clãs que estavam designados em cada uma dessas tribos, eram vários clãs. E tínhamos as famílias que pertenciam a esses clãs. E nesse núcleo mais centrado, esse núcleo menor chamado família, nós temos umas expressões como, por exemplo, a casa do pai. Era uma expressão comum. Nós vamos ver que essa expressão é muito importante para até mesmo perceber a função do pai na família. Mas geralmente quando se fala em família, está se pensando nos pais, pai e mãe, nos filhos, nos netos, nos bisnetos, nos servos e escravos que trabalhavam para aquela família, assim como estrangeiros que viessem visitar Israel, ou que estivessem ali morando e que até mesmo se submetessem à adoração ao Senhor, portanto eram circuncidados, e os levitas. Nós vamos encontrar um caso curioso, um exemplo inclusive muito negativo de uma visitação de um levita em Juízes capítulo 17 e 18. Eu não vou ler o texto, você depois pode dar uma olhada. Juízes é um daqueles livros que você precisa tomar, ler tomando um pouco de leite magnésia, um heno, não sei, porque às vezes dá até uma certa azia, porque é um texto duro que mostra a situação do povo de Israel de desobediência ao Senhor, mas o final é inigualável. O final do livro de Juízes é uma coisa assustadora. Eu não sei quantos já olharam esse texto, ou os textos que terminam, as duas histórias que encerram o livro de Juízes, mas aquela que eu menciono primeiro é o caso do levita, que foi recebido na casa de uma família chamada a família de Mica. E lá esse levita é recebido e se torna uma espécie de levita doméstico para adoração idólatra. Estou ficando meio travado a língua aqui, mas vai sair. Adoração idólatra. E, portanto, você encontra que até mesmo os levitas eram tratados como familiares. Isso é importante, porque quando a gente observa a legislação sobre família, ela não correspondia diretamente ou simplesmente a pai, mãe e filhos, mas era alguma coisa mais geral, que ia até mesmo aos estrangeiros, servos, trabalhadores daquela família. Em média, dependendo do tempo que aqueles pais sobreviverem, considerando aí depois aquele período dos patriarcas, onde há um tempo maior de vida, nós vamos ter em média 15 pessoas numa família nuclear ali de Israel. É claro, isso não significa que essas 15 pessoas moravam no mesmo teto. Várias moradias eram estabelecidas nas proximidades, e isso obviamente também gerava uma série de facilitações, como por exemplo o trabalho era comunitário, eles trabalhavam juntos, e trabalhando juntos eles poderiam inclusive ter maior condições financeiras e poder ter uma vida melhor. Então isso, quanto maior for sua família, isso também envolvia exército e etc. A relação religiosa familiar ou cultica é interessante, porque nós vamos observar que realmente a Bíblia não enfatiza tanto a questão do culto doméstico ou do culto familiar. Você vai ter dificuldade em encontrar textos que apontem isso de maneira mais direta. Vamos encontrar alguns, eu vou mencioná-los, mas em geral o que a Bíblia está mostrando, as exortações bíblicas, os ajuntamentos solenes envolviam, claro, Israel como um todo, a comunidade de Deus como um todo. Porém, nós vamos encontrar já no período pré-patriarcal, o culto pós-dilúvio, com Noé, Gênesis 8, 20 ao capítulo 9, versículo 17, nós encontramos ali um culto pactual e aceitável ao Senhor. Então Noé sai da arca, e ele então, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê?
adorar a Deus. Ele então levanta um altar e consagra ao Senhor aquela terra que, inclusive, o próprio Deus estava lhe dando para morar, uma vez que a arca havia sido abarcada lá, finalmente ficou ali. Então nós temos a resposta de Deus dizendo que aceita a adoração de Noé e estabelece com ele pacto. Isso é importante porque todo culto é pactual. Todo culto envolve pacto com o Senhor. Na verdade, o culto só pode existir por causa do pacto que Deus tem, mediado pelo Senhor Jesus Cristo, o qual nós temos entrada. E aqui, mais uma vez, nós encontramos isso, Noé representando os seus filhos, representando sua esposa, ele faz adoração ao Senhor. Algo muito parecido você vai encontrar no livro de Jó, que é um livro um tanto extemporâneo, porque nós não sabemos exatamente o período histórico do livro de Jó, mas você vai observar que Jó, lá no começo do livro, Jó era alguém que adorava a Deus e que fazia sacrifícios ao Senhor, inclusive pelos seus filhos. Você já deve ter observado isso, porque ele era um homem piedoso, um homem que se lembrava dos seus filhos e adorava o Senhor. Então você observa a forma como os chefes de família eram tratados como espécies de sacerdotes, antes mesmo da instituição sacerdotal em Israel. Vocês vão lembrar que os sacerdotes de Israel eram de uma tribo específica, mas isso posteriormente, após os dias de Arão. Qual era a tribo, meus irmãos? Levi, a tribo de Levi, os levitas, que eu já mencionei aos irmãos, que não são aqueles que ficam voando, mas aqueles que eram filhos de Levi. Nós vamos encontrar também adoração por parte de Abraão. Se você observar a história de Gênesis com relação a Abraão, a narrativa, há uma espécie de refrão naquela narrativa, é muito interessante. Moisés não está fazendo isso despropositadamente, mas vez por outra, toda vez que Abraão chega em um lugar novo, ele levanta um altar ao Senhor e consagra aquele local a Deus. E isso é muito importante, porque qual é o chamado de Abraão que Deus faz para ele, para que saia de sua casa? Que ele vai fazer o quê? Levá-lo para onde? Vocês lembram o chamado de Abraão? Levá-lo para onde? Não lembro não, meus irmãos? Levá-lo para onde? Para uma terra. Uma terra a qual ele iria ser apresentado ainda. E essa terra nós sabemos qual é. Qual é a terra? Canaã. Daí por isso, inclusive, Moisés lembrar, quando fala de Noé, que Canaã vem de Cã. Então nós temos que Abraão, consciente disso, de que ele estava sendo chamado por Deus para conquistar uma terra, ele adora o Senhor e com todo o seu povo, com toda a sua família. E a família de Abraão era muito grande. Não sei se os irmãos lembram qual foi o motivo da separação entre Abraão e Ló. Os irmãos lembram? Ló e Abraão, tem uma hora que eles pensam, não vai dar mais, a gente precisa se separar. Escolhe um lugar, Ló era sobrinho de Abraão, e Abraão vai para o lugar oposto. Vocês lembram qual foi o problema que eles tiveram para ter que se separar? Porque era muita gente. Eles estavam tão ricos, tinham tanto gado, tantos trabalhadores, tantos servos, tanta família. O caso de Abraão não, que ainda havia de ter, mas a família no sentido mais como geral, não de filhos, mas família de servos e tudo mais. Vocês lembram inclusive quando Abraão, reclamando a Deus, diz assim: Deus, não é cumprindo tua promessa não? Acaso minha herança vai ficar com Eliezer, o servo? Porque o servo era da família, que o servo a ele pertencia os direitos familiares, assim como dos filhos. Então nós temos esse problema terrível de Abraão e Ló, que eles tiveram problema de riqueza, Então, por serem muito ricos, eles tinham que ficar longe. Vocês lembram da história, envolve família também. Então, só para dar um adendo aqui, vocês lembram que Ló escolheu uma região que lhe parecia muito agradável, que era próximo de duas cidades. Quais eram? Sodoma e Gomorra. E Ló, diz o texto, vai morar próximo daquelas cidades. Quando os anjos vêm conversar com Abraão,
que o próprio Deus se apresenta a Abraão. E tem uma história, uma narrativa super interessante, onde Deus conversa com Abraão e come churrasco com coalhada com Abraão. É um privilégio que poucos tiveram, né? Comer churrasco com Deus. Abraão teve. E aí você tem lá, enquanto essa conversa está rolando, Deus manda 2 homens, anjos, que vão até a cidade de Sodoma, e lá vão encontrar quem? Ló. E Ló está morando dentro ou fora da cidade? Dentro. E inclusive sua família, já influenciada pelos costumes. Vocês vão lembrar que exatamente por essa influência maligna da vida perversa de Sodoma, é que Ló posteriormente vai ser estuprado pelas suas 2 filhas. Não sei quantos lembram também dessa trágica história, onde elas embriagam o seu pai e têm relações sexuais com ele de maneira forçosa, e dando origem inclusive a 2 povos inimigos de Israel. Mas aí, voltando então à questão de Abraão, enquanto vai caminhando em adoração ao Senhor, ele vai levantando o quê? Altares. Ele vai adorando a Deus. Ele vai consagrando a Deus a sua vida, os seus familiares e a terra que ele está pisando, porque Deus disse que era dele. Ainda que ele não viu isso com seus próprios olhos. A única terra que ele comprou de fato foi a terra designada o enterro, né, a sepultura de sua esposa. Então a primeira terra dada ao povo de Israel é a terra que foi sepultada Sara. Mas isso é uma outra história. Então nós encontramos posteriormente o culto mosaico familiar também, aí já no período de Moisés. E aqui nós temos um pouco mais de estrutura. Na verdade, para o bem da verdade, em Moisés que nós vamos ter uma festa familiar anual, ordenada por Deus, e que nos dá até hoje uma espécie de estrutura para aquilo que nós chamamos de culto doméstico. Então isso você vai encontrar em Êxodo capítulo 12. Os irmãos imaginam qual é essa festa familiar? Quem já abriu já vai saber, mas qual é a festa? A Páscoa. Êxodo 12, eu vou ler do versículo 21 ao versículo 28, e depois do 13, do 43 ao 51. Então é assim, capítulo 12, versículo 21, diz assim: Moisés chamou todos os... Antes de falar aqui, só para lembrar, o povo de Deus estava prisioneiro no Egito, e Deus comissionou Moisés para libertar o seu povo. Deus comissionou Moisés para que o povo fosse redimido da sua escravidão, e ele ordena isso a Faraó, e Faraó não ouve. Então nós temos 9 pragas que Deus vai reiteradamente dando, e a coisa vai ficando cada vez pior, mas Faraó não se submete. Deus já havia dito que isso iria acontecer. O coração de Faraó havia de ser endurecido, porque Deus queria mostrar a sua glória e o seu poder para o povo, inclusive do Egito. Isso seria um marco histórico para o resto da história de Israel, e inclusive também mostrando que ele está acima dos deuses do Egito em uma série de situações. Mas aí Deus agora vai ter a sua 10ª praga, vai dar a sua 10ª praga. E enquanto estrutura isso, Deus fala com Moisés e ordena essa festa da Páscoa que agora a gente passa a ler. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre.
E quando estiverem na terra, que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. O capítulo 43, agora do capítulo, o versículo 43 do capítulo 12. Capítulo 12, versículo 43. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Então aqui nós temos uma festa, um marco familiar. Até hoje, os judeus, quando celebram a Páscoa, essa celebração não é feita nas sinagogas. Ela não é feita em comunidades de ajuntamentos do povo de Israel, mas em casa, em refeições nas suas casas. E naquilo que nós encontramos aqui, né, na forma como Deus ordenou que essa Páscoa fosse feita, nós vemos que era necessário que o povo ali reunido, a família reunida, ela tivesse um cordeiro. E cordeiro é muita carne, tá, gente? Não sei quantos têm ideia assim, de um peso de um cordeiro, mas é muita carne. Eu não tenho muita ideia, fui criado no apartamento pela minha avó, mas eu já perguntei para alguém que não foi, e essa pessoa já me falou que é bastante peso, e é caro, inclusive, também. Então, o que acontecia? Se sua família não dava conta, a minha família, por exemplo, pequenininha aqui, eu, Drica, 3 crianças, não dá conta de um cordeiro. O que fazia? Chamava outras famílias para que comessem juntos aquele cordeiro, para que não houvesse nenhum desperdício. Eram ervas amargas, o pão sem fermento e o cordeiro que, uma vez imolado, o seu sangue usado para colocar nos umbrais das portas, e então eles comiam aquele cordeiro. Isso depois em Êxodo 23 também, e Deuteronômio 16, eu não vou ler agora para ganhar um pouco de tempo, são instituições que são ordenadas por Deus anualmente. Não só aí a coisa fica mais institucionalizada, e Moisés chama isso de um dos sábados do cristão, ou melhor dizendo, do povo de Israel, cristão posteriormente, mas um dos sábados do povo de Israel, quer dizer, um dos ajuntamentos, um dos momentos de solenidade e adoração e culto ao Senhor, ainda que isso não acontecesse no templo, ele iria acontecer nas casas. E observe a presença dos filhos nessa história, porque Deus ordena que eles aproveitassem esse momento para ensinar os seus filhos sobre a redenção do Senhor. Observe que quando eles fossem perguntados, né, os pais pelos filhos, o que está acontecendo aqui? Eles não iriam dizer assim: não, isso aqui é porque Deus manda a gente fazer, e se a gente não fizer, a coisa vai ficar feia para o nosso lado. Não, eles diziam assim: não, filho, isso aqui é para a gente lembrar que o nosso Deus é misericordioso, que o nosso Deus é gracioso, e Ele nos libertou do império do Egito, da força do Egito. Toda essa festa, claro, nós sabemos disso, aponta para Cristo. Ela é uma celebração tipológica. É por isso que nós não celebramos a Páscoa mais como os judeus celebravam. Na verdade, eu vou tratar disso a partir da semana que vem, que é quando eu vou falar sobre o culto público realmente.
Mas vocês lembram qual é a festa cristã que substituiu a Páscoa? Qual é a celebração cristã que foi promulgada por Jesus Cristo em substituição à Páscoa? A ceia do Senhor. Isso, a ceia do Senhor. É por isso que nós não celebramos mais a Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor. Essa é a nossa Páscoa, porque havia um cordeiro para uma família, havia um cordeiro para um povo, mas há um cordeiro para todos, e esse foi o Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue. E assim como diz o texto, que aqueles que tinham o sangue desse cordeiro aspergido nos umbrais de suas portas, o destruidor passaria por eles, daí a palavra Pessah ou Páscoa, nós também, porque temos o sangue do cordeiro em nossos corações, porque temos o sangue do cordeiro por cima de nós, também recebemos essa mesma redenção, só que muito mais do que uma redenção temporária do Egito. Nossa redenção é do pecado, nossa redenção é da ira de Deus que pesava sobre nós por causa da nossa inimizade com Deus por conta do pecado, mas agora nós temos redenção. Aquela cruz maldita, como nós cantamos há pouco, quando eu olho para essa cruz maldita, eu posso lembrar da redenção do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor. E é muito interessante porque a expressão que era usada, né, então ali estava o Cordeiro dos Vasconcelos, então eles faziam a celebração da Páscoa. Ali está o Cordeiro dos Lira, aí lá está a celebração da Páscoa daquela família. Mas aí nós temos o Cordeiro de Deus. Perceba, esse é o Cordeiro que o próprio Deus escolheu para sacrificar por nós. Ele quem sacrificou, Ele que fez esse sacrifício por nós, para que nós tivéssemos redenção. Glórias a Deus por isso. Portanto, essa celebração pascual é uma celebração tipológica cumprida nos tempos do Senhor Jesus Cristo, na sua morte, e a qual nós somos lembrados, inclusive hoje. Os irmãos perceberam que nós não temos ceia hoje por causa da GO, da Assembleia Geral, mas nós haveremos de ter à noite culto ao Senhor e vamos celebrar essa Páscoa. Vamos celebrar a redenção do Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua santa ceia. A outra festa que nós vamos encontrar que envolvia a família era a festa das primícias. Você vai encontrar isso no Deuteronômio 26, versículo 1 a 11, onde o chefe da família representava a família em voto público, agora sim era no templo. Então ele ia até o templo e havia uma série de recitações prescritas que aquele chefe da família dizia, representando todos aqueles que estavam na sua casa. E lembrando aí que casa é um termo bem genérico, aí então envolvia tanto os servos, trabalhadores, estrangeiros e, claro, sua esposa e seus filhos. Os compromissos pactuais que ali ele também fazia. E aí nós temos Deuteronômio capítulo 6, veja aí por favor, que esse é um texto que eu já li com vocês umas 5 vezes, mas ele é tão emblemático em termos de adoração ao Senhor, que é sempre bom a gente dar uma voltada nele. Então Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, nós temos exortações também familiares de adoração ao Senhor. Então diz assim, né, eu já disse para vocês como é o nome dessa ordem do Senhor em hebraico, né? Shemar Israel. Escute, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las em sinal na sua mão e elas lhe serão por fronte entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então aqui nós temos a prescrição do Senhor, a ordenança do Senhor, de lembrar desse culto a Deus, de oração ao Senhor, tanto em um nível pessoal,
o nível doméstico, né, do lar. Então, inculcarás nos seus filhos. Você vai fazer isso quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho. Observe que esse inculcar da palavra do Senhor não estava envolvido apenas num momento do dia ou num momento da semana, mas envolvia toda hora. Lembrar do Evangelho é uma ordenança para os pais com os seus filhos a todo momento. Quando vai comer, quando vai para a escola, quando vai disciplinar o seu filho, é fundamental que se apresente o Evangelho. Então, havia o nível doméstico e também o nível comunitário público, onde ele também fazia isso para que todos vissem na frente da sua casa, na sua mão, na sua fronte, os chamados filactérios, que até o Senhor Jesus Cristo depois vai questionar por causa da hipocrisia do povo de Israel. Então nós temos, ainda no capítulo 6, posteriormente, no versículo 20 e 25, também uma noção de ajuntamento doméstico, no qual os filhos mais uma vez perguntam aos seus pais. Versículo 20: quando no futuro seus filhos perguntarem o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhe ordenou, vocês dirão a eles. Veja só que interessante. Então, só para dar uma pausa aqui, versículo 20. A pergunta do filho é: o que significa esses mandamentos? Agora observe a resposta, que não é assim: filho, isso aqui é mandamento do Senhor para a gente fazer, porque a gente tem que fazer, porque se não fizer, Deus vai ficar desagradado de nós. Isso aqui a gente tem que fazer, porque senão papai e mamãe vai ficar triste. Isso aqui a gente tem que fazer, porque senão o pessoal aí, os levitas, o sacerdote, o pessoal é meio brabo, eles vão ficar, os diáconos vão ficar chateados. Não, olha a resposta que um pai deveria dar ao seu filho. Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Então, entra a parte do cumprimento. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temesse o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. Então observe que a ênfase não é a obediência inicialmente. A ênfase está naquilo que Deus fez com o seu povo. Isso é Evangelho. Queridos, um dos maiores problemas que nós muitas vezes enfrentamos na educação de nossos filhos é a nossa tentação de lapidá-los moralmente, simplesmente. Isso envolve inclusive a nossa vergonha de ter nosso filho gritando na igreja: oh, meu Deus, meu filho, o pastor vai falar ali na frente, o diácono vai vir aqui, cale a boca, menino, você dá um beliscão nele para sair até o sangue. Eu já levei muito beliscão, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Observe bem. O ponto não é uma questão moral. Observe que o ponto não é externo, é interno, é o coração. É o pastoreio do coração dos nossos filhos. Não tem como falar de 10 mandamentos. Eu sei que você já deve ter ensinado o seu filho os 10 mandamentos e se orgulha: meu filho sabe os 10 mandamentos todinho, tá certo. Mas se ele não souber que aquilo ali envolve a graça de Deus, que em amor nos deu aqueles 10 mandamentos e nós não conseguimos cumpri-lo, mas que Ele cumpriu por nós, não vale nada decorar 10 mandamentos. Não vale nada decorar o catecismo todinho, breve, o maior, o catecismo da cidade, qualquer Cadeberg, qualquer catecismo que você imaginar na sua vida. Você nunca ouviu falar de catecismo, venha nas quartas-feiras, a gente tem falado sobre isso. Se você acha que catecismo é uma coisa de católico, venha. Então, voltando. Então, que a gente encontra a exortação parental aqui, a exortação como educação dos pais, pastoreio do coração. Inclusive tem um livro, isso aqui não é criação minha, tem um livro muito bom do reverendo Ted Tripp,
que tem esse título, Pastoreando o Coração da Criança. Depois ele escreveu um segundo volume, Instruindo o Coração da Criança. Acho que agora tem até um terceiro, não me recordo agora o nome. Mas você vai ter também o do seu irmão, Paul Tripp, que tem um título, acabou de sair em português, Desafio aos Pais. Desafio aos Pais, dessa questão da graça na educação dos filhos. Isso é bem importante para a gente entender, porque o nosso chamado não é meramente ensinar moralidade aos nossos filhos, mas integrar nossa educação do Senhor na vida toda dos nossos filhos, em tudo que os nossos filhos fazem. Para dar um exemplo do que eu quero dizer com isso, quando a gente pensa, por exemplo, em escola confessional, muitas vezes na cabeça da gente é mais ou menos assim: o que é uma escola confessional? É aquela que tem, escola confessional cristã, né? É aquela que tem um cultinho ali, talvez uma vez por dia, uma vez na semana, não sei, e tem um professor, um capelão, um professor de Bíblia. Pronto. Isso é confessionalidade escolar. Mas não é. Não é. Confessionalidade é a integração do currículo escolar à fé cristã. Isso envolve dizer que num currículo confessional, a educação de biologia deveria ser diferente de um currículo não confessional. A educação de matemática deveria ser diferente de um currículo não confessional. Mas como é isso, pastor? Porque o Evangelho tem a ver com tudo. O Evangelho tem a ver com tudo. Quem foi que deu ordem para que a gente pudesse contar? Quem foi que estruturou isso aqui? E não é um amontoado de caos que a gente subsiste. Acaso foi a própria natureza que se organizou para que aqui estivéssemos? Não. E se, veja só que coisa terrível que pode acontecer, e se os nossos filhos estão em escolas das quais eles têm um cultinho e nós estamos satisfeitos com isso, desculpe, mas um cultinho só, lembrando e cantando algumas canções e tendo uma mensagem, por melhor que ela seja, mas quando ele vai para a sala de aula, que é o motivo do qual ele foi, ele é educado com humanismo, educado com evolucionismo, educado com antissobrenaturalismo, educado com marxismo, educado com todo tipo de secularismo que engloba todos esses ismos que eu acabei de mencionar. O culto que seu filho está prestando são ídolos e não a Deus. E aí, se você em casa não reforçar, você não trabalhar isso, você está perdendo a sua responsabilidade de inculcar na mente dos seus filhos o Evangelho. Você está perdendo essa oportunidade. Então são desafios da educação para com nossos filhos. No Novo Testamento nós vamos encontrar também estruturas familiares de oração ao Senhor. E como o tempo está bem curto, eu vou falando e os irmãos vão crendo que está no texto. Eu vou citando aqui o texto, você depois anota. Então em Atos 10, por exemplo, nós temos a história de Cornélio e sua família. É a história do derramamento do Espírito Santo entre os gentios. Uma história muito interessante. Cornélio era um centurião, um soldado romano, e ele era alguém que diz o texto que era um piedoso, mas ele não era alguém circuncidado, não era alguém convertido ao judaísmo, era um gentio. E esse homem tem uma aparição, né? Um anjo aparece para ele e ordena que ele chame um tal de Pedro para ir lá pregar o evangelho para ele. Ele então ordena para que alguns soldados e algumas pessoas da sua família vão atrás desse Pedro que está numa cidade e ele precisa ir lá. E enquanto isso acontecia, Deus se apresenta a Pedro e dá a ele uma visão de uma rede cheia de animais impuros dentro da dieta judaica e diz assim: mata e come. E Pedro, bom judeu, diz assim: Senhor, isso aqui é impuro. E Deus diz para ele: não, aquilo que eu criei não é impuro, aquilo que eu purifico não é impuro. E Pedro fica na cabeça: o que danado significa? Estou entendendo mais nada. Como assim? O que é isso? Será que é para comer um bacon? Eu vou fritar um baconzinho aqui agora e tal. Será que é isso? Também, mas não era só isso. O bacon é bom para a glória de Deus, mas não é isso não. O ponto era que em seguida chega uma comitiva. Pedro,
Cornélio quer ouvir do evangelho, é você que vai pregar. Eu disse, ok, vou lá. Ele então vai, visita, há uma conversa. É muito interessante ver a convicção de Cornélio diante daquilo que Deus havia feito. Pedro prega, é quase um trava-língua isso. Pedro prega, e então nós temos a descida do Espírito Santo, a semelhança de Pentecostes. Aqueles que estavam juntos de Pedro, que eram também dos discípulos, disseram assim, pai, o que está acontecendo? O povo está falando em línguas estrangeiras, como nós falamos no Pentecostes. Que isso? É o mesmo Deus que se apresenta. E Cornélio, que é o chefe da casa, tendo crido, toda a sua casa creu. Toda a sua casa, inclusive, recebe o batismo do Senhor. Então nós temos Cornélio e sua casa. Nós temos Lídia de Tiatira também com sua casa. Isso é Atos 16. Nós temos Crispo de Corinto, Atos 18. Nós temos o carcereiro de Filipe, né, que é ali quando os discípulos, Pedro, está saindo da prisão, o homem vai se matar. Ele diz, não se mate não. Nós estamos aqui, fique tranquilo. Mas o que é isso? Do que vocês estão falando? Então, arrependa-se, você será salvo, assim como também a sua casa. Essa noção familiar de pacto de Deus com a família está presente também no Novo Testamento. As famílias também estão sendo abençoadas por Deus através desse pacto. Há um chamado de culto do lar, pactual do Senhor. Há uma relação de pacto de Deus com o pai, em especial, com a mãe também, para que toda a família seja abençoada. Então nós vamos encontrar isso de maneira clara. Mas observe que esse culto, como eu já disse, não envolve simplesmente um encontro semanal, um encontro diário, mas envolve a vida do lar como um toda. Por exemplo, o casamento e a paternidade como culto. Eu vou andar um pouco mais rápido, mas é para eu tentar terminar, para a gente também não ficar muito apertado com o horário da GO. As famílias eram centradas no pai no Antigo Testamento, como também no Novo. Nós vamos observar, por exemplo, como ele era chamado de Abba, ou de Ab, na verdade. Abba já era aramaico. Av, que é pai. Observe que não era esperado que o pai governasse a sua família como um patriarca, e muitas vezes aí nós temos algumas ideologias falando bobagem. Não era esperado que ele fosse um déspota, governador malvado. Não, ele fosse um pai. Que ele fosse alguém que estivesse como um exemplo de servo e fidelidade, serviço e fidelidade ao Senhor. Que ele conduzisse a família em adoração a Deus, no culto, no templo, por exemplo, nas tradições, no trabalho, inclusive auxiliando seus filhos para aprenderem a trabalhar, suprindo as necessidades básicas. Isso aqui referindo especialmente aos homens. Então observem aí, é um representante da família, ele representava a família. Por exemplo, quando havia assembleias por parte de decisões locais, os homens eram convidados para a porta, para a porta da cidade, para ali haver uma discussão. Eram os homens que faziam isso, porque eles eram representantes familiares, eram protetores da família, tanto para com Deus, isso é interessante, quem era chamado para testemunhar em benefício dos seus familiares, em especial dos seus filhos, era o pai, que tinha que se responsabilizar, por exemplo, com a virgindade dos seus filhos. Ele tinha que dizer, não, essa acusação é falsa. Responsabilidade dos pais. Ele era também o mantenedor da unidade familiar, porque ele era um pacificador. Tem muita coisa para trabalhar aqui, eu vou correr. O marido também tinha responsabilidades para com sua esposa. Ele era chamado para mostrar temor e honra ao Senhor no tratamento para com ela. Nós vimos isso em 1 Pedro. Minha esposa agora, inclusive, está agora muito bíblica na sabedoria dela. Ela fica me exortando com textos bíblicos. E ela cita 1 Pedro 3, 4, 7, né? Tem que viver a vida comum do lar. O que significa viver a vida comum do lar? É que não adianta você estar trabalhando, se matando de trabalhar fora de casa, se você não viver a vida comum do lar. E vamos observar que há exortações muito
duras por parte da palavra do Senhor no Novo Testamento, no Antigo Testamento, sobre o chamado do pai e do marido para com sua esposa, como aquele, inclusive nós vimos agora, que trata a sua esposa como vaso mais frágil. Sexo frágil existe? Existe sim. As mulheres são mais frágeis que os homens. É Deus que disse, viu? Não sou eu que estou inventando, não. Logo, os maridos devem ser mais sensíveis, responsáveis com suas esposas, cuidar delas, observar o seu coração mais frágil diante do Senhor, serem cuidadosos no que apresentam às suas esposas. Isso era tão grave, meus irmãos, que o divórcio é tratado pelo Senhor como uma coisa terrível. O divórcio é algo extremamente duro nas Escrituras. Nós vamos ver os problemas que envolviam quando um homem divorciava-se de sua esposa. Isso, especialmente no Antigo Testamento, Novo também, por causa inclusive da legislação, é o homem que divorcia da esposa. E Malaquias, por exemplo, 2, 13 e 16, eu queria trabalhar melhor esse texto por diversas questões, mas eu vou falar rápido, os irmãos, depois a gente pode desenvolver isso num outro momento. Mas se não houvesse essa mulher, se ela não tivesse pai ou irmão para cuidar dela, e ela fosse uma divorciada, no momento que houvesse o repúdio por parte do seu marido, essa mulher ficava completamente desprovida, a ponto de muitas virarem inclusive prostitutas. Imagine, um homem, um marido, porque por motivos banais, nós vamos ver isso em Deuteronômio 24, por motivos banais, resolve divorciar sua esposa. Ela não tem pai, já morreu, irmão não tem. O que acontecia com essa mulher? Era jogada. Então Deus odeia isso. Deus odeia o divórcio. E esse ódio da parte do Senhor, ele compara o divórcio a uma diversas implicações. Ele diz que é uma falta de reverência, Malaquias 2, 13 e 16. Falta de reverência e temor a Deus. É um ato de traição e violação do pacto do Senhor, porque Deus é a testemunha do pacto. Como eu disse, não tenho como trabalhar isso aqui, mas o casamento não é feito pela igreja, não é feito pelo pastor, pelo padre, qualquer que seja. O casamento não é feito pelo Estado, o casamento é feito por Deus, porque Ele é a testemunha do pacto em que um homem ou uma mulher fazem diante do Senhor publicamente. E portanto Deus, como testemunha desse pacto, observa a profanação dessa aliança, de modo que chega a ponto de Deus rejeitar o culto do seu povo quando há divórcio entre ele. É isso que Malaquias está dizendo. Mas observe lá 1 Pedro, que não é só do Antigo Testamento. 1 Pedro diz que as orações dos homens não serão ouvidas se ele não tratar sua esposa com dignidade. Então observe, às vezes sua oração, meu irmão, não está sendo ouvida. Você não, porque Deus não me ouve? Já pediu perdão à sua esposa? Já confessou seu pecado à sua esposa? A forma como você tem tratado ela? A linguagem que você tem usado contra ela? Deus rejeita. É o contrário da música lá da Cassiane. Deus rejeita a oração, porque não ouve. Os céus se fecham. É o que diz 1 Pedro. Eu não estou inventando nada não, meus irmãos. Se os irmãos acharem que está muito pesado, desculpe. É a Bíblia que diz. Deus trata isso como uma traição que vem do Espírito, antes mesmo de vir externalizar-se numa carta de divórcio. Não é um direito moral, é uma ofensa moral. De modo que Deuteronômio 24, de 1 a 4, não é um texto que regulamenta o divórcio, ou mesmo institucionaliza o divórcio. Pelo contrário. Eu queria poder trabalhar melhor esse texto, mas eu vou dizer o que diz o texto e você depois vê lá. O texto fala a respeito de um homem que, tendo achado, diz o texto, alguma coisa que ele não gostou da sua mulher, ele resolve dar a carta de divórcio para ela. Então, uma vez divorciada, ela se casa de novo. O texto lá proíbe que esse homem que divorciou dela possa, se ela viesse tornar viúva ou divorciar, tomá-la de volta como esposa. Por quê? Primeiro, porque ele estaria aproveitando-se dela. Uma vez que ele, casando-se com ela, ele estaria pegando dela o dote que ela recebeu quando casou com seu segundo marido.
Observe o que esse homem faz. Ele divorcia de sua esposa. O texto lá, a palavra é muito difícil de saber exatamente o que diz o texto, mas não tem a ver com imoralidade. Se a mulher fosse adúltera, ela seria apedrejada. Então não tem a ver com adultério. Mas o texto fala que este homem encontra nela impureza. O autor, que é um especialista no Antigo Testamento, o Daniel Block, sugere, e parece que há uma boa evidência para isso, que talvez ele tivesse achado algum tipo de inadequação física, em especial em termos sexuais nela. Talvez ela tivesse uma menstruação que fosse irregular, talvez uma TPM que enchesse o saco dele. O que ele faz? Vai embora. Mas observe que essa legislação não é uma legislação de dizer assim, isso é bom que aconteça. Não. É para dizer assim, seu safado, se você abandona sua esposa por um motivo injusto, banal, e depois você quer se aproveitar dela quando ela casou com outro, você não vai casar com ela de novo. Isso era uma forma de proteção para a mulher, para que ela não fosse mais uma vez usada pelo seu antigo marido. Então observe que é um caso bem específico, não serve de prescrição a divórcio, nenhum tipo de exortação e louvor ao divórcio. Isso é mentes perversas que podem pensar esse tipo de coisa, mas não é o que diz o texto. Pelo contrário, é um chamado inclusive ao não divórcio, que é exatamente o que Jesus faz quando comenta esse texto lá no Novo Testamento dos Evangelhos, quando Jesus vai dizer que isso é inadmissível. A não ser, ele vai dizer no caso de porneia, aí no caso de impureza sexual, aí é uma outra questão, mas eu não vim falar sobre divórcio, mas sobre casamento. Então você também tem a relação dos pais e dos filhos, com os seus filhos, que envolvia garantir o bem-estar, continuar a linhagem. Havia deveres específicos de acordo com o gênero. O pai, ele precisava guiar os seus filhos homens para ensiná-los a serem homens. Pai, se você tem filhos homens, a responsabilidade de guiar os seus filhos na masculinidade bíblica é sua. Não é do conselho da igreja, não é da junta diaconal, não é da sua esposa, é sua. Não negligencie isso. Assim como as mulheres, no ensino da feminilidade de suas filhas, precisam educá-las a ter uma vida comum do lar, a serem esposas submissas, que amam ao Senhor e que amam os seus maridos. Nós vamos ter a relação dos pais com os servos, nós vamos ter a relação da maternidade. Eu estou andando mais rápido. A mulher foi abençoada com o dom da vida, o privilégio de trazer vida. Isso é uma coisa maravilhosa, porque enquanto havia a maldição da morte no comer da fruta proibida no jardim do Éden, a mulher recebeu esse dom da vida, de procriação, e ela adora ao Senhor através disso, porque de fato essa é a função primária dela, como auxiliadora da procriação, inclusive de trazer para esse mundo mais adoradores do Senhor. Portanto, isso você vai observar no Antigo Testamento, também no Novo, a esterilidade era considerada uma maldição até mesmo, e você vai observar que Deus cura a muitas mulheres na história, especialmente em Gênesis, quando mulheres estéreis conseguem dar filhos. Poder de Deus, e Deus continua a fazer isso, graças a Deus por isso. E portanto suas esposas com relação aos seus maridos precisavam cultuar a Deus, auxiliando no serviço do lar, no cuidado da vida do lar, como companheiras de seus maridos. Então, da mesma forma que as mulheres devem ser tratadas pelos seus maridos com todo o cuidado e amor, também as mulheres são chamadas a amarem os seus maridos. As mulheres são chamadas também a submeterem os seus maridos, a serem companheiras, auxiliadoras, caminhando com eles. Também com seus filhos, com cuidado e provisão, com instrução. Provérbios deixa muito claro que os pais e as mães, tanto o pai quanto a mãe, estão exortados a instruírem os seus filhos. Isso não é uma coisa nem só para um, nem só para o outro. Os dois precisam estar voltados na educação dos seus filhos.
Assim como os filhos precisam estar adorando a Deus no amor e no serviço para com seus pais. O texto nos fala que os filhos são naturalmente, Provérbios mostra isso, que as crianças, os adolescentes, os jovens são naturalmente tolos, são estultos, é o termo mais comum lá em Provérbios. Mas que há um chamado da sabedoria do Senhor para ensiná-los a serem sábios, para que possam adquirir a salvação que vem do Senhor, a sabedoria que é o Senhor. Por isso os filhos precisavam ser treinados, e por isso precisam submeter, sim, aos seus pais, a ouvi-los. Por isso que os idosos também adoravam a Deus com a alegria e gratidão da vida. No pensamento bíblico, cabelos brancos é motivo de gratidão ao Senhor. Hoje a gente vive de maneira tão ingrata que, né, a gente pinta o cabelo. Não é pecado pintar não, tá, minhas irmãs? E meus irmãos, aqueles que pintam também, não sei. Mas lembre-se o seguinte, que os cabelos brancos envolve Deus dizendo assim: viva, me sirva, sou eu que dou a vida. Eu estou dizendo viva. E viver muito é bênção. Eu sei que às vezes viver muito, né, a gente fica doente, né, começa a ter dores, aquela coisa toda, mas isso é bênção do Senhor. É motivo de gratidão ao Senhor, porque é sinal inclusive de fidelidade do Senhor para com o seu povo, é vida. De modo que as mulheres mais jovens deveriam aprender com as mulheres mais velhas, os homens mais jovens deveriam aprender com os homens mais velhos, honrando-os, mesmo depois da morte. Observe, não é culto aos mortos, oração aos mortos. Isso não é algo, inclusive, que gerava apedrejamento no antigo Israel. Mas aqui é uma instrução a honrar pai e mãe, mesmo depois que eles já estão mortos, a sua memória. E, portanto, há um chamado nosso de culto ao Senhor, até mesmo de pensar da nossa genealogia. O que foi que meus bisavós, né? Eu, como eu disse, fui criado pela minha avó. Eu tive o privilégio de ouvir muitas histórias dos meus bisavós, minha tataravó, né? Minha avó dizia que ela era membro da igreja congregacional ali na Rua do Príncipe, né? E falava que a véia fumava, a minha avó, né? Quer dizer, minha tataravó fumava, não, minha tataravó nada, ela é bisavó da minha avó, minha tataravó, né? Minha tataravó fumava cachimbo escondido. Ela dizia: minha avó fumava cachimbo escondido. Tá. Então, sei várias histórias que eu vou sabendo, né? Por quê? Porque eu sentava para ouvir, né, aquilo que minha avó, meu avô tinham para dizer. E eu gosto muito de ouvir isso, porque são histórias que são geralmente muito interessantes. Enfim, queridos irmãos, em termos de conclusão, primeiro, nosso chamado de culto ao Senhor envolve o dia a dia. Não é alguma coisa simplesmente de momento. Envolve toda a nossa relação familiar, toda a nossa estrutura familiar, tudo que fazemos na formação dos nossos filhos, aproveitando todas as oportunidades para mostrar o Evangelho. Isso também envolve o trabalho pastoral dos maridos, dos pais, homens do Senhor Jesus Cristo. Vocês são os pastores da família. É preciso que vocês entendam o dever de vocês no lar, educando os seus filhos no Senhor, pastoreando o coração de suas esposas, amando. O culto doméstico também não deve ser negligenciado. À semelhança da Páscoa, ainda que nós não guardemos a Páscoa como o povo do Antigo Testamento fazia, nós somos chamados, numa espécie de modelo, a fazer o culto diário ao Senhor, em ajuntamento com a nossa família, a fim de instruirmos em memória e gratidão a Deus do Evangelho. Talvez usando alguns marcos litúrgicos. Lá em casa a gente gosta de pensar algumas tradições, a gente às vezes tenta, nem sempre consegue, a gente tem tentado estipular boas tradições, até mesmo a Páscoa. Lá em casa a gente costuma comer cordeiro com ervas amargas e matzá, né? Pão sem fermento, com os nossos filhos, para lembrá-los daquilo que Deus fez no Antigo Testamento e que fez hoje também com Jesus Cristo. Nós, talvez a festa de São Nicolau, é uma outra tradição, isso é coisa mais holandesa, mas lá em casa nós tentamos, nem sempre dá muito certo, mas tentamos separar o Natal
da celebração de Nicolau, que é no dia 5 ou 6 de dezembro, é o dia de São Nicolau, que foi um bispo, pastor da igreja, homem que foi preso, inclusive, por causa do Evangelho, e que ficou conhecido, inclusive, por dar presentes, crianças, etc. Existe uma série de tradições a respeito dele. E se for dar presente, a gente prefere dar presente no começo de dezembro e deixa o Natal só para Jesus, né? E é bom lembrar também, familiarmente, cultos domésticos que envolvam tradições, que envolvam marcos, Pentecostes, ofertas. É legal ensinar os filhos a ofertar, então encoraje seu filho a trazer aqui dízimos, ofertas ao Senhor. Assim como nossa busca pela identidade pactual no Senhor e familiar. Queridos, nosso desafio como família do Senhor, como culto ao Senhor, é muito complexo, mas é uma obra da graça do Senhor, um privilégio de Deus. Eu espero que os irmãos tenham sido desafiados, assim como eu fui enquanto preparava esse material. Tenham sofrido um pouco, assim como eu sofri enquanto preparava esse material, mas que encontrem a graça do Senhor, para saberem que nele, no Senhor, mesmo que nós não tenhamos uma estrutura familiar tão funcional como essa que eu apresentei aos irmãos, mas a gente fazer e cultuar ao Senhor da forma como Ele estipulou, naquilo que Ele nos concede para a sua glória. Vamos orar. Pai bendito, obrigado porque o Senhor nos permite fazer isso, Pai. Por permitir aprender a Tua Palavra, refletir nela, Senhor. E obrigado porque o Senhor faz-nos isso de maneira tão graciosa, porque nós não somos dignos nem mesmo de pronunciar tais ensinamentos, mas o Senhor nos ensina, nos exorta, nos encaminha para a Tua glória. Abençoa-nos que tudo aquilo que é Teu, Senhor, da Tua Palavra, realmente penetre em nossos corações e ganhe raízes fortes, mas também aquilo que for do homem que foi dito hoje, Pai, não ganhe raízes e frutos, mas caia no esquecimento. Em nome de Jesus, amém.